Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor, neste momento eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto, porque existem dias em que eu me sinto cansado e sem direção. Existem momentos em que as lutas parecem grandes demais, as notícias são pesadas demais e os problemas parecem se levantar de todos os lados. Às vezes, eu olho para a minha vida e me pergunto: até quando terei forças para continuar? Há situações que eu não consigo resolver. Há pessoas que eu amo e não posso mudar. Há portas que permanecem fechadas. Há orações que ainda não foram respondidas. E em alguns momentos, Pai, eu confesso que o medo tenta entrar no meu coração. Medo do amanhã, medo de perder alguém, medo de não conseguir vencer essa fase, medo de que as coisas nunca mudem. Mas hoje eu me lembro das palavras do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. Eu imagino aquele peregrino caminhando por estradas difíceis, cercado de perigos, subindo em direção a Jerusalém. Diante dele havia montanhas, e aquelas montanhas poderiam representar proteção, mas também poderiam representar ameaças, obstáculos e incertezas. Talvez seja exatamente assim que eu me sinto agora, como alguém que está diante de uma grande montanha, uma montanha de preocupações, uma montanha de dívidas, uma montanha de enfermidades, uma montanha de problemas familiares, uma montanha de ansiedade. E por isso eu também faço a mesma pergunta daquele salmista: de onde virá o meu socorro? Porque muitas vezes eu procuro respostas em tantos lugares. Procuro paz nas circunstâncias, procuro segurança nas pessoas, procuro descanso em coisas que não conseguem preencher o vazio da alma. Mas nada disso é suficiente, porque existem dores que ninguém consegue entender completamente. Existem lágrimas que caem em silêncio. Existem batalhas que acontecem apenas dentro do coração. E somente tu conheces cada uma delas. Tu sabes dos pensamentos que eu nunca contei para ninguém. Tu conheces os medos escondidos. Tu viste as noites em que eu chorei sozinho. Tu viste as vezes em que eu sorri diante das pessoas, enquanto por dentro estava quebrado. E talvez eu tenha chegado até este momento me sentindo desamparado, como se ninguém percebesse o peso que estou carregando. Mas a tua palavra me lembra de algo extraordinário. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que declaração poderosa! O meu socorro não vem da força humana, não vem das circunstâncias, não vem do acaso. O meu socorro vem do Senhor, do Deus que criou todas as coisas, do Deus que separou o mar, do Deus que sustentou Elias no deserto, do Deus que esteve com José na prisão, do Deus que ouviu o clamor de Ana, do Deus que acalmou a tempestade, do Deus que continua sendo o mesmo. Se tu criaste os céus e a terra, então não existe problema grande demais para ti. Não existe diagnóstico impossível. Não existe coração tão ferido que tu não possas restaurar. Não existe situação tão perdida que esteja fora do teu alcance. E talvez aquilo que hoje parece uma enorme montanha diante dos meus olhos seja apenas uma pequena pedra diante do teu poder. Porque aquilo que para mim parece o fim, para ti pode ser apenas o começo de uma nova história. Senhor, ajuda-me a levantar os olhos, porque muitas vezes eu fico olhando apenas para os problemas. Olho para aquilo que está faltando, olho para as portas fechadas, olho para as notícias ruins, olho para as minhas limitações e, sem perceber, começo a acreditar que estou sozinho. Mas hoje eu escolho levantar os meus olhos acima das circunstâncias. Eu escolho lembrar
que existe um Deus assentado sobre todas as coisas. Um Deus que continua no controle, mesmo quando a minha vida parece confusa. Porque o que parece abandono pode ser apenas uma parte do caminho, e aquilo que parece silêncio não significa ausência. Tu continuas trabalhando, mesmo quando eu não consigo perceber. Tu continuas abrindo caminhos que ainda não consigo enxergar. Tu continuas cuidando de detalhes que estão além da minha compreensão. Por isso, Pai, eu entrego diante de Ti todas as minhas preocupações. Entrego os meus medos, entrego a minha ansiedade pelo futuro, entrego as minhas dúvidas, entrego as pessoas que amo, entrego os sonhos que ainda não aconteceram, entrego as situações que estão fora do meu controle e peço apenas uma coisa: ajuda-me a confiar, ajuda-me a lembrar todos os dias que o meu socorro vem de Ti, porque quando eu me esqueço disso, o medo cresce. Mas quando eu me lembro de quem Tu és, a esperança renasce. E existe algo ainda mais profundo neste salmo, porque não basta saber de onde vem o socorro. É preciso entender como Deus cuida daqueles que colocam sua confiança nele. E a próxima promessa do Salmo 121 revela algo que pode mudar completamente a maneira como eu enfrento as minhas batalhas. Senhor, enquanto continuo nesta oração, existe uma verdade que aquece o meu coração. Muitas vezes eu tenho medo de cair, medo de tomar decisões erradas, medo de não suportar determinadas situações, medo de perder as forças no meio do caminho, porque há momentos em que a caminhada se torna pesada. Existem dias em que eu acordo cansado antes mesmo de começar o dia, dias em que as preocupações parecem maiores do que a esperança, dias em que a mente não descansa e o coração fica inquieto. E talvez seja exatamente assim que eu esteja agora, tentando permanecer firme, mas por dentro sentindo que estou prestes a desmoronar. Por isso, as próximas palavras do Salmo 121 são tão preciosas. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Senhor, quantas vezes eu li esse versículo sem perceber a profundidade dessa promessa. O salmista não está dizendo que eu nunca enfrentarei dificuldades. Ele não está dizendo que o caminho será fácil. A própria vida mostra que existem desertos, perdas e momentos de dor. Mas ele está revelando algo muito maior. Mesmo quando o caminho for difícil, Tu és capaz de me sustentar. Mesmo quando minhas forças forem pequenas, Tu podes impedir que eu seja destruído. Mesmo quando eu sentir que estou perdendo o equilíbrio, a Tua mão continua me segurando. E eu imagino aqueles peregrinos caminhando pelas estradas de Israel. Caminhos cheios de pedras, subidas cansativas e perigos inesperados. Um pequeno descuido poderia provocar uma queda. Por isso, ter os pés firmes significava segurança, proteção e continuidade. Talvez hoje eu esteja andando por um caminho semelhante. Talvez as pedras diante de mim sejam os problemas financeiros, talvez sejam conflitos dentro da família, talvez seja uma enfermidade que trouxe medo, talvez seja a solidão, talvez seja a dor de uma perda, talvez seja a espera por algo que parece nunca chegar. E, em alguns momentos, eu penso que não conseguirei continuar. Mas hoje, Senhor, eu me lembro de que a minha segurança não depende apenas da minha força. Se dependesse somente de mim, eu já teria desistido muitas vezes. Se dependesse apenas das minhas emoções, eu já teria perdido a esperança. Se dependesse apenas daquilo que os meus olhos conseguem enxergar, eu viveria dominado pelo medo. Mas a minha vida está nas Tuas mãos. E Tu és capaz de sustentar até mesmo aqueles que estão cansados. Quantas vezes na Bíblia Tu sustentaste pessoas que chegaram ao limite? Elias queria desistir no deserto. Ana chorava por causa da sua dor. Davi fugia de inimigos e se escondia em cavernas. Os discípulos ficaram desesperados diante da tempestade.
Todos eles viveram momentos de fraqueza. Todos eles conheceram o medo. Todos eles enfrentaram dias escuros. E ainda assim, tu permaneceste presente, porque a tua fidelidade não depende da intensidade da minha fé. Mesmo quando estou fraco, tu continuas sendo Deus. Mesmo quando eu não entendo os teus caminhos, tu continuas trabalhando. Mesmo quando minhas orações parecem silenciosas, tu continuas ouvindo. E talvez eu precise ouvir isso hoje. Porque existem pessoas que estão orando agora e se perguntando se tu ainda as enxergas. Pessoas que se sentem esquecidas. Pessoas que perderam a esperança. Pessoas que pensam que a sua história terminou. Mas o Salmo 121 me lembra que o Senhor não abandona aqueles que pertencem a ti. Talvez eu esteja cansado. Talvez eu esteja ferido. Talvez eu esteja sem respostas. Mas eu não estou sozinho. Porque os meus pés podem até tremer, mas a tua mão continua firme. E existe uma diferença muito grande entre tropeçar e ser abandonado. Há momentos em que eu posso chorar, posso me sentir fraco, posso até não entender certas situações, mas isso não significa que tu me deixaste, porque nem toda porta fechada significa rejeição. Algumas portas são proteção, nem todo atraso significa esquecimento. Às vezes, a espera está formando em mim aquilo que a promessa exige. E enquanto eu oro, eu peço: Senhor, sustenta-me. Quando eu sentir medo, sustenta-me. Quando as notícias forem ruins, sustenta-me. Quando eu perder as forças, sustenta-me. Quando eu não conseguir enxergar saída, sustenta-me. Não permita que eu desista no meio do caminho. Não permita que a ansiedade governe o meu coração. Não permita que o desânimo me faça esquecer das tuas promessas. Ensina-me a descansar em ti. Ensina-me a confiar mesmo quando eu não entender. Ensina-me a caminhar pela fé e não apenas pelo que os meus olhos conseguem ver, porque existe algo extraordinário que o salmista revela logo em seguida. Uma verdade que muda completamente a forma como enfrentamos as noites difíceis. Ele declara que o Deus que me guarda não dorme. Enquanto eu estou preocupado, Ele continua vigilante. Enquanto eu estou chorando, Ele continua cuidando. Enquanto eu descanso, Ele permanece atento. E essa promessa pode transformar completamente o medo em paz. Senhor, existe algo que muitas vezes me assusta. É a sensação de não ter controle sobre a vida. Eu não consigo controlar o amanhã. Não consigo impedir que problemas apareçam. Não consigo prever o que acontecerá com as pessoas que amo. Não consigo evitar todas as dores, todas as perdas ou todas as decepções. E talvez seja justamente por isso que tantas noites se tornam tão difíceis. Porque durante o dia eu consigo me distrair, consigo trabalhar, conversar, ocupar a mente. Mas quando chega a noite e tudo fica em silêncio, os pensamentos começam a aparecer. As preocupações aumentam. Os medos se tornam mais fortes. A ansiedade tenta dominar o coração. E é nesse momento que muitas pessoas se perguntam: quem está cuidando de mim? Quem está vendo as minhas lágrimas? Quem está observando as batalhas que ninguém conhece? Por isso as palavras seguintes do Salmo 121 são tão poderosas. Eis que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Senhor, que promessa maravilhosa! Tu nunca dormes, tu nunca te distrais, tu nunca perdes o controle, tu nunca deixas de perceber aquilo que está acontecendo comigo. Enquanto o mundo inteiro dorme, tu permaneces vigilante. Enquanto eu não consigo entender certas situações, tu já conheces o fim desde o começo. Enquanto eu estou preocupado com o amanhã, tu já estás lá. Que conforto existe nisso? Porque eu sou limitado. Meu corpo se cansa. Minha mente fica sobrecarregada. Minha fé às vezes enfraquece. Mas tu não te cansas. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra.
Ele não se cansa nem fica exausto. Isso significa que não existe uma única lágrima que passe despercebida diante de ti. Não existe uma única oração que se perca no vazio. Não existe uma única noite de sofrimento em que tu não estejas presente. Talvez eu tenha sentido o teu silêncio. Talvez eu tenha pensado que fui esquecido. Talvez eu tenha perguntado várias vezes: Senhor, onde tu estás? Mas o teu silêncio nunca significou ausência, porque tu continuas trabalhando mesmo quando eu não consigo perceber. José não conseguia ver o que estavas fazendo quando foi vendido pelos irmãos. Davi não conseguia entender os teus planos enquanto fugia pelo deserto. Marta e Maria não entendiam o atraso de Jesus diante da morte de Lázaro. E ainda assim, tu permanecias no controle. O que parecia abandono era apenas uma parte do caminho. O que parecia demora fazia parte de algo maior. E talvez eu precise me lembrar disso hoje, porque existem situações que ainda não fazem sentido. Existem perguntas sem respostas. Existem orações que parecem estar demorando demais. Mas o Deus que não dorme continua agindo, continua preparando caminhos, continua cuidando de detalhes invisíveis, continua protegendo de perigos que nem sequer consigo enxergar. Quantas vezes eu já fui livrado sem perceber? Quantos acidentes não aconteceram? Quantas portas erradas foram fechadas? Quantas decisões precipitadas foram impedidas? Quantas vezes a tua mão me guardou sem que eu soubesse? Talvez somente na eternidade eu compreenda quantas vezes fui protegido pelo teu amor. Por isso, Senhor, hoje eu descanso nesta verdade. Eu não preciso permanecer acordado pela ansiedade, porque tu permaneces acordado por amor. Eu não preciso carregar sozinho o peso do futuro. Eu não preciso viver dominado pelo medo, porque existe um Deus que vela por mim, um Deus que observa cada detalhe, um Deus que conhece as minhas fraquezas, um Deus que sabe exatamente o que estou enfrentando neste momento. E se tu não dormes, então eu posso descansar. Se tu continuas vigilante, então eu posso entregar minhas preocupações. Se tu permaneces no controle, então eu não preciso viver escravizado pelo medo. Senhor, ensina-me a confiar mais. Porque muitas vezes eu entrego minhas preocupações em oração e alguns minutos depois volto a carregá-las novamente. Eu digo que confio, mas continuo tentando controlar tudo. Eu oro, mas continuo alimentando a ansiedade. Eu peço paz, mas continuo preso aos pensamentos que me assustam. Ajuda-me a descansar em Ti. Ajuda-me a lembrar que a minha segurança não está na ausência de problemas, mas na Tua presença em meio a eles. Porque as tempestades podem surgir, os ventos podem soprar, as notícias difíceis podem chegar, mas nenhuma dessas coisas é maior do que o Deus que guarda a minha vida. E o salmista continua revelando algo ainda mais íntimo. Ele não diz apenas que o Senhor está atento, ele declara que o Senhor é a sombra à minha direita, uma presença constante, uma proteção que permanece perto, um cuidado que me acompanha em cada passo. E quando eu entender o significado dessa promessa, jamais me sentirei sozinho novamente. Senhor, existem momentos em que a solidão pesa mais do que qualquer outro sofrimento, porque às vezes o problema não é apenas aquilo que está acontecendo ao meu redor, é a sensação de estar enfrentando tudo sozinho. Há dores que nem sempre consigo explicar. Há pensamentos que guardo em silêncio. Há lágrimas que ninguém vê. Mesmo cercado de pessoas, em alguns momentos, o coração se sente sozinho. E talvez seja exatamente assim que muitas pessoas estão agora, tentando ser fortes diante dos outros, mas por dentro carregando medos, cansaço e preocupações que parecem grandes demais. Por isso, as próximas palavras do Salmo 121 são tão preciosas. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Que imagem extraordinária! A sombra está sempre perto.
Ela acompanha cada passo. Ela não se afasta. Ela permanece. E o salmista usa essa figura para mostrar algo maravilhoso sobre ti. Tu não és um Deus distante. Tu não observas a minha dor de longe. Tu estás presente. Tu caminhas comigo. Tu permaneces ao meu lado, inclusive nos dias em que eu não consigo perceber. Quantas vezes eu pensei que estava sozinho? Quantas vezes imaginei que ninguém entendia aquilo que eu estava vivendo? Quantas vezes achei que até mesmo as minhas orações estavam se perdendo no silêncio? Mas hoje eu me lembro de que a tua presença não depende do que eu sinto. Existem dias em que sinto paz. Existem dias em que sinto força. Mas também existem dias em que não sinto nada. Dias em que a fé parece pequena. Dias em que o coração está cansado. Dias em que tudo parece escuro. E mesmo nesses momentos, tu continuas presente, porque a tua fidelidade não muda. O Senhor continua sendo a sombra à minha direita. Tu estiveste com José na prisão. Estiveste com Daniel na cova dos leões. Estiveste com os 3 amigos de Daniel dentro da fornalha. Estiveste com Davi nas cavernas. E continuaste presente, mesmo quando eles não conseguiam compreender completamente os teus planos. Isso me ensina algo muito importante. A tua presença não significa ausência de dificuldades. A tua presença significa que eu não enfrentarei essas dificuldades sozinho. Porque até mesmo Jesus disse aos seus discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias de vitória, nos dias de lágrimas, nos dias em que a esperança parece forte e nos dias em que tudo parece confuso. Todos os dias. Senhor, quantas vezes eu preciso me lembrar disso, porque a ansiedade tenta me convencer de que estou sozinho. O medo tenta me fazer acreditar que ninguém está cuidando de mim. As circunstâncias tentam dizer que fui esquecido, mas a tua palavra diz o contrário. Tu permaneces perto. Tu continuas presente. Tu continuas segurando a minha mão, mesmo quando eu não consigo sentir. Talvez eu não entenda tudo o que está acontecendo. Talvez eu ainda tenha perguntas sem resposta. Talvez ainda existam situações que me causam dor. Mas existe algo que me traz paz. Eu não estou caminhando sozinho. O Senhor está comigo. Quando eu entro em uma batalha, tu estás comigo. Quando eu choro durante a madrugada, tu estás comigo. Quando recebo notícias difíceis, tu estás comigo. Quando enfrento o medo do futuro, tu estás comigo. Quando ninguém percebe a minha dor, tu continuas vendo tudo e isso muda completamente a maneira de enfrentar a vida. Porque o problema pode não desaparecer imediatamente. A resposta pode ainda não ter chegado. A porta pode continuar fechada por algum tempo. Mas a tua presença é suficiente para me sustentar até que o tempo certo chegue. Porque nem toda demora é abandono. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, enquanto espero, tu estás fortalecendo a minha fé. Às vezes, enquanto não entendo, tu estás me ensinando a confiar. Às vezes, enquanto tudo parece parado, tu continuas trabalhando em lugares que os meus olhos não conseguem enxergar. Senhor, ajuda-me a viver com essa consciência. Ajuda-me a lembrar, todos os dias, que nunca estou sozinho. Que existe um Deus poderoso caminhando ao meu lado. Que existe um Pai amoroso cuidando de cada detalhe. Que existe uma presença divina me acompanhando até mesmo nos vales mais escuros. E se tu estás comigo, então eu posso continuar. Se tu estás comigo, então eu posso enfrentar o amanhã. Se tu estás comigo, então existe esperança. Mas o salmista ainda revela algo ainda mais profundo. Ele fala sobre uma proteção que alcança os dias e também as noites. Uma proteção que vai além das circunstâncias visíveis.
uma proteção contra perigos que muitas vezes nem percebemos. E essa promessa pode trazer descanso para todo o coração que vive dominado pelo medo. Senhor, quantas vezes o medo entrou no meu coração sem que eu percebesse? Às vezes ele chega de maneira silenciosa. Começa com uma preocupação pequena, uma notícia inesperada, um exame médico, uma dificuldade financeira, um problema dentro da família. E de repente, a mente começa a imaginar inúmeras possibilidades. O coração fica inquieto, o sono desaparece, a paz parece distante. E então surgem perguntas que trazem ainda mais ansiedade. E se algo ruim acontecer? E se eu não conseguir suportar? E se as coisas piorarem? Talvez eu esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez exista um medo escondido dentro de mim que ninguém conhece. Talvez eu esteja preocupado com o futuro, com meus filhos, com minha saúde, com meu casamento, com meu trabalho, com algo que parece incerto. Por isso, as próximas palavras do Salmo 121 são tão consoladoras: o sol não te ferirá de dia, nem a lua de noite. Senhor, o salmista está falando de uma proteção constante, durante o dia e durante a noite, nos momentos em que tudo parece claro, e também nos momentos em que tudo parece escuro, durante as horas em que me sinto forte, e também nos momentos em que me sinto vulnerável. Naquela época, o calor intenso do sol podia representar perigo, desgaste e sofrimento durante as viagens. A noite, por sua vez, era um período de insegurança, medo e incerteza. Em outras palavras, o salmista está declarando que o teu cuidado alcança todas as áreas da vida. Não existe um momento em que tu deixes de cuidar de mim. Não existe uma estação da vida em que a tua presença desapareça. Não existe um dia sequer em que eu esteja fora do alcance do teu amor. Que promessa maravilhosa! Porque existem feridas que surgem durante o dia, as pressões da vida, as responsabilidades, as decepções, as batalhas que todos conseguem ver, mas também existem dores que surgem durante a noite, aquelas que ninguém conhece, as preocupações silenciosas, as lágrimas escondidas, os pensamentos que aparecem quando tudo fica em silêncio, as perguntas sem respostas, os medos que tentam roubar a esperança. E tu conheces cada um deles. Tu sabes exatamente aquilo que está acontecendo dentro do meu coração neste momento. Tu conheces o cansaço que eu não consigo explicar. Tu conheces as batalhas que ninguém percebe. Tu conheces o peso que tenho carregado. E, ainda assim, continuas dizendo através da tua palavra: eu estou cuidando de você. Senhor, ajuda-me a acreditar nisso, porque muitas vezes eu vivo como se tudo dependesse apenas de mim. Carrego pesos que não fui criado para carregar. Tento controlar coisas que estão além das minhas forças. Alimento preocupações que roubam a minha paz. E esqueço que existe um Deus que continua no controle. Ajuda-me a descansar. Ajuda-me a entregar nas tuas mãos aquilo que eu não consigo resolver, porque existem situações que realmente estão além das minhas capacidades, mas nunca estiveram além do teu poder. Aquilo que me assusta não assusta o Senhor. Aquilo que me surpreendeu não pegou o Senhor de surpresa. Aquilo que parece impossível para mim continua sendo pequeno diante da tua soberania. Por isso, nesta oração, eu entrego os meus medos. Entrego o medo do futuro. Entrego o medo da perda. Entrego o medo das mudanças. Entrego o medo das respostas que ainda não chegaram. Entrego o medo de permanecer esperando. E escolho descansar na tua proteção. Porque o teu cuidado não depende das circunstâncias. Se o dia for difícil, tu permaneces comigo. Se a noite for longa, tu permaneces comigo. Se a caminhada parecer pesada, tu permaneces comigo. Se eu estiver chorando, tu permaneces comigo. O Senhor continua sendo o meu refúgio. O Senhor continua sendo a minha segurança. E talvez eu precise ouvir isso hoje. Nem tudo aquilo que me ameaça
conseguirá me atingir. Nem toda batalha terminará em destruição. Nem toda porta fechada significa rejeição. Algumas portas são proteção. Alguns caminhos interrompidos são livramentos que só compreenderemos mais tarde. Quantas vezes o Senhor já me guardou sem que eu percebesse? Quantas vezes me livrou de situações que poderiam ter causado ainda mais dor? Quantas vezes me conduziu por caminhos diferentes, porque conhecia coisas que eu ainda não podia ver? Talvez eu nunca saiba todas essas respostas nesta vida, mas posso descansar em uma certeza: o Deus que me guardou até aqui continuará cuidando de mim. E o salmista termina com uma promessa ainda mais profunda. Uma promessa que não fala apenas sobre um momento específico da vida, mas sobre toda a minha jornada. Uma promessa que alcança o presente, o amanhã e até aquilo que eu ainda não consigo imaginar. Porque o Senhor não protege apenas algumas áreas da minha vida. Ele promete guardar a minha vida por completo. Senhor, ao chegar a esta parte do Salmo 121, meu coração encontra uma das promessas mais lindas de toda a tua palavra. O Senhor te guardará de todo o mal. Quantas vezes eu já li essas palavras, mas sem compreender a profundidade delas. Porque quando ouço a expressão todo o mal, imediatamente penso nos problemas, nas dificuldades e nos sofrimentos desta vida. Mas esta promessa é muito maior. Ela não significa que eu nunca enfrentarei lutas. A própria Bíblia mostra que homens e mulheres fiéis passaram por momentos difíceis. José foi vendido. Jó perdeu quase tudo. Davi enfrentou perseguições. Paulo passou por prisões e aflições. Até mesmo os discípulos enfrentaram tribulações. Então, o que significa essa promessa? Significa que nenhum mal poderá destruir os teus propósitos para amar a minha vida. Significa que nada escapa ao teu controle. Significa que mesmo as dores, as perdas e os caminhos difíceis não têm a palavra final. Porque acima de tudo isso, existe um Deus soberano que continua conduzindo a história. Senhor, existem situações que eu não entendo. Existem feridas que ainda doem. Existem orações que ainda espero ver respondidas. Mas hoje eu escolho confiar que Tu és capaz de transformar até mesmo os momentos mais difíceis em instrumentos de crescimento, amadurecimento e esperança. Como está escrito no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José declarou aos seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Que verdade poderosa! Aquilo que parecia destruição tornou-se parte de um propósito maior. Aquilo que parecia o fim tornou-se o começo de uma nova história. E talvez eu precise ouvir isso agora, porque existem situações que ainda parecem injustas, momentos que me fizeram perguntar: por que isso aconteceu comigo? Por que essa porta se fechou? Por que essa dor entrou na minha vida? Talvez eu ainda não tenha todas as respostas, mas posso descansar em uma certeza: nada está fora das tuas mãos. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhum sofrimento passou despercebido diante de ti. Tu continuas vendo tudo. Tu continuas trabalhando. Tu continuas escrevendo uma história que neste momento talvez eu ainda não consiga compreender completamente. Senhor, guarda a minha alma, porque existem males que são invisíveis. A desesperança, o desânimo, a amargura, o medo, a ansiedade, a vontade de desistir. Essas coisas tentam entrar silenciosamente no coração, tentam roubar a paz, tentam enfraquecer a fé, tentam fazer com que eu esqueça quem Tu és. Mas hoje eu peço: protege o meu coração, protege a minha mente. Não permitas que o medo seja maior do que a minha confiança em Ti. Não permitas que as circunstâncias falem mais alto do que as Tuas promessas. Ajuda-me a lembrar que Tu continuas sendo o meu refúgio, porque existem batalhas que não são vencidas pela força humana. Existem momentos em que tudo o que posso fazer
é permanecer diante de ti e confiar. Confiar quando não entendo. Confiar quando estou esperando. Confiar quando o caminho parece escuro. Confiar quando as lágrimas ainda estão caindo, porque a fé não significa ter todas as respostas. A fé significa continuar caminhando mesmo sem enxergar todo o caminho. Significa acreditar que o Senhor continua presente, mesmo quando não consigo perceber. Significa descansar na certeza de que o teu amor não mudou. E talvez seja essa a proteção mais profunda de todas, não apenas ser livrado das dificuldades, mas ser sustentado no meio delas, não apenas receber respostas, mas experimentar a tua presença durante a espera, não apenas ver portas se abrindo, mas aprender a confiar em ti mesmo quando elas permanecem fechadas. Porque algumas das maiores obras que tu realizas acontecem dentro de nós. Na espera, tu fortaleces a fé. Na dor, tu nos aproximas da tua presença. No silêncio, tu nos ensinas a depender mais de ti. E então eu percebo algo extraordinário. O maior milagre não é apenas a mudança das circunstâncias, é descobrir que, mesmo em meio às circunstâncias, eu continuo sendo guardado pelo Senhor. E o salmista termina com uma promessa ainda mais abrangente, uma promessa que alcança cada detalhe da minha vida. Uma promessa para hoje, para amanhã e para todos os dias que ainda virão, porque o Senhor promete guardar a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. E essa verdade é capaz de trazer descanso até para o coração mais cansado. Senhor, ao chegar às últimas palavras deste salmo, sinto como se o meu coração finalmente encontrasse descanso. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que promessa tão grande! Porque eu não conheço o meu amanhã, não sei quais caminhos ainda terei de percorrer, não sei quais desafios ainda surgirão, não sei quais mudanças acontecerão na minha vida. Existem dias que ainda não vivi. Existem respostas que ainda não chegaram. Existem páginas da minha história que continuam em branco. E isso, muitas vezes, me assusta. O desconhecido traz medo. A incerteza traz ansiedade. A espera traz preocupações. Mas este salmo me lembra que, embora eu não conheça o futuro, o Senhor já está lá. Antes que eu chegue ao amanhã, tu já estás presente nele. Antes que uma nova batalha apareça, tu já conheces cada detalhe. Antes que uma lágrima caia dos meus olhos, tu já sabes o motivo dela. E isso muda tudo, porque eu percebo que não preciso viver escravizado pelo medo do futuro. Não preciso carregar o peso de tentar controlar aquilo que está além das minhas mãos. Não preciso viver imaginando os piores cenários, porque a minha vida está nas mãos do Deus que guarda a minha saída e a minha entrada. Tu guardas os meus caminhos, tu guardas os meus passos, tu guardas os dias de alegria e também os dias de lágrimas. Tu permaneces presente nas estações de abundância e também nos momentos de escassez. Tu permaneces comigo quando tudo parece fazer sentido. E permaneces comigo quando nada parece ter explicação. Senhor, quantas vezes olhei para trás e percebi que tu estiveste presente o tempo todo. Houve momentos em que pensei que não conseguiria continuar. Momentos em que achei que a dor seria grande demais. Momentos em que imaginei que aquela noite nunca terminaria. Mas aqui estou. Porque a tua mão me sustentou, porque a tua graça me levantou, porque o Senhor me guardou até aqui. Talvez eu não tenha percebido em todos os momentos. Talvez eu tenha chorado e perguntado onde tu estavas. Mas agora eu consigo entender que nunca fui abandonado. O Senhor esteve presente em cada detalhe, nas portas que se abriram, nas portas que se fecharam, nas orações respondidas e até naquelas respostas que ainda estou esperando. Porque nem toda porta fechada significa rejeição. Algumas são proteção,
Nem toda demora significa esquecimento. Às vezes, a espera está formando em mim a pessoa que a promessa exige. E talvez esta seja a mensagem que eu mais precisava ouvir hoje. Eu não estou sozinho, nunca estive. O Deus que criou os céus e a terra continua cuidando da minha vida. O Deus que não dorme continua velando por mim. O Deus que é a minha sombra continua caminhando ao meu lado. O Deus que me guarda de todo mal continua escrevendo a minha história. Por isso, Senhor, nesta oração, eu entrego novamente tudo diante de Ti. Entrego os meus medos, entrego as minhas preocupações, entrego a minha família, entrego o meu futuro, entrego as respostas que ainda não chegaram, entrego as lágrimas que ainda caem em silêncio. Entrego os sonhos que ainda vivem em meu coração e escolho confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem conhecer o amanhã, mesmo sem saber como algumas situações irão terminar, porque existe uma certeza que ninguém pode tirar de mim. O Senhor está comigo, o Senhor me guarda, o Senhor continua trabalhando mesmo quando eu não consigo perceber. E se Tu estás comigo, eu não preciso viver dominado pelo medo. Se Tu estás comigo, posso descansar. Se Tu estás comigo, existe esperança. Então, Pai, que esta noite, este dia, este momento, seja marcado pela Tua paz. Acalma o coração ansioso, fortalece aquele que está cansado, consola aquele que está chorando, renova aquele que pensa em desistir. Lembra cada pessoa que está fazendo esta oração de que ela é vista, conhecida e cuidada pelo Senhor. Que o Salmo 121 não seja apenas palavras lidas ou ouvidas, que ele se torne uma verdade viva dentro do coração. Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e o Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, permaneça alguns segundos em silêncio diante de Deus. Respire profundamente. Entregue a Ele aquilo que você não consegue carregar sozinho. E lembre-se, a proteção divina nem sempre significa ausência de batalhas, mas significa que você jamais enfrentará essas batalhas sozinho. Antes de terminar esta oração, permaneça por um momento na presença de Deus. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando. Talvez existam dores que você nunca conseguiu colocar em palavras. Talvez o seu coração esteja cansado de esperar, cansado de lutar e cansado de tentar ser forte o tempo todo. Mas hoje, através do Salmo 121, Deus nos lembra de uma verdade que pode transformar completamente a nossa maneira de enfrentar a vida. Você não está sozinho. O seu socorro vem do Senhor. O Deus que criou os céus e a terra conhece o seu nome, conhece as suas lágrimas, conhece os seus medos, conhece cada oração feita em silêncio. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece as batalhas que acontecem dentro do seu coração. E mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua trabalhando. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Talvez algumas situações ainda não tenham mudado. Mas a presença de Deus continua sendo real. O Senhor continua guardando os seus passos, continua protegendo a sua vida, continua sustentando você em cada dia. Por isso, não permita que o medo seja maior do que a sua fé. Não permita que as circunstâncias façam você esquecer quem Deus é. Lembre-se, o que parece abandono pode ser apenas uma parte do caminho. O silêncio de hoje não significa ausência. A espera de hoje não significa esquecimento. Deus continua agindo, mesmo quando os seus olhos ainda não conseguem perceber. Então entregue novamente tudo a Ele, seu passado, seu presente, seu futuro, sua família, seus sonhos, suas preocupações, e descanse nesta promessa. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que esta palavra acompanhe você ao longo deste dia e desta noite. Que a paz de Deus visite o seu coração. Que o medo dê lugar à esperança.
Que a ansiedade dê lugar à confiança e que você se lembre, sempre, de que existe um Deus que nunca dorme e nunca deixa de cuidar de você. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração abençoou a sua vida, escreva nos comentários: meu socorro vem do Senhor. E se desejar, deixe também o seu pedido de oração. Muitas pessoas estarão lendo e orando umas pelas outras. Que Deus guarde a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre.